Olá pessoal, mais uma aula aqui prática de algoritmos e programação com Python. Hoje a gente vai ver aqui rapidinho alguns exemplos com lista, tá? Vou salvar aqui o nosso arquivo, tá? Já tem uma parte aqui do capítulo 6, certo? Eu vou colocar lista, exemplos, tá? É o seguinte, aqui, pessoal, eu vou criar uma lista de números. Eu vou colocar aqui alguns números, tá? Certo? Aqui, ó, no momento em que eu estou fazendo isso, o que eu estou criando? Estou criando uma lista de números com 4 elementos, certo? Sempre o que? Iniciando do índice 0. Então eu tenho 0, o índice 0, o índice 1, o índice 2 e o índice 3. Então, quando eu estou trabalhando com listas, para que eu percorra essa lista, né, eu tenho que utilizar esses índices, tá? Então, a gente já viu um pouco na aula teórica como é que eu faço isso. Então, a primeira coisa, eu vou criar aqui uma variável de controle, vou chamar ela de i, tá? E vou colocar aqui o while, que vai percorrer essa lista, né? E aí eu vou dizer, ó, i menor do que quantos índices que eu tenho? Eu tenho 4 índices, né? Começando do zero. E aí eu vou percorrer ela. Vou colocar aqui dentro do print a minha lista, né? Só para sair aqui, lista números, certo? E aqui eu vou utilizar o colchete e vou colocar o i aqui que vai controlar, né, e mostrar um por um dessa lista. Coloquei aqui, certo? Aí, o que é que eu tenho que fazer? A variável de controle ela sempre vai ficar no zero, então ela vai ficar aqui eternamente, né, se eu deixar dessa forma, mostrando apenas a posição do índice zero, que vai ser o 4. Então eu tenho que incrementar para que esse índice, né, ele vá mostrando os outros elementos dessa lista. Então o que é que eu vou fazer aqui, ó? I vai ser igual a i mais 1, porque eu quero ir do 0 para o 1, do 1 para o 2, do 2 para o 3, tá? Vou salvar, certo? Aqui é a condição, ó, i menor do que 4, e vou executar. O que é que vai acontecer, ó? Mostrou 4, mostrou 6, mostrou 8 e mostrou o 12, tá? Se eu quiser colocar nessa lista aqui, eu vou criar aqui, só como exemplo, eu vou comentar essa lista e vou colocar aqui uma lista de nomes. Lista de nomes, tá? E aí eu vou colocar aqui alguns nomes, tá? Vou colocar aqui a Ana, vou colocar aqui a Júlia, vou colocar aqui o João e vou colocar aqui o Pedro, tá? Certo? Eu coloquei aqui 4 pessoas, tá? Também, né, iniciando aqui do índice 0, tá? Então, para eu mostrar essa lista, eu vou fazer a mesma coisa. Só colocar aqui lista de nomes. E aqui eu vou substituir aqui, ó, a lista, tá? O nome da variável, tá? Só para a gente fixar a nossa teoria aí e com outro exemplo. Vou executar aqui, ó. O que é que vai acontecer? Eu vou exibir na tela de forma ordenada aqui, ó. Quem está no índice 0, Ana. Quem está no índice 1, Júlia. Quem está no índice 2, João. Quem está no índice 3, Pedro. Bom? Se eu quiser, né, fazer uma soma, né, eu posso, vou comentar aqui e vou descomentar o de cima. Se eu quiser
fazer uma soma desses números aqui, ó, que eu tenho dentro da lista números, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável que vai acumular esses números. Então, eu vou chamar ela aqui de soma, certo? E vou igualar a zero. Ela vai começar com o número zero, tá? E aqui, no local de impressão, vou tirar isso aqui e eu vou colocar a soma, né, que ela vai iniciar com zero. Vou colocar aqui soma, que vai ser a minha variável acumuladora, né? Eu vou repetir ela aqui, tá? Porque ela vai acumular o valor, né, para eu fazer essa soma. E aqui eu vou colocar a minha lista números, certo? E aqui eu vou percorrer cada um deles, certo? Para que eu vá somando e colocando aqui, somando com a soma anterior, certo? Eu vou somar o 6, o 4 com 6, a soma desses dois com o 8, a soma desses 3 com o 12, certo? Então eu vou acumular tudo isso dentro da variável soma. E aqui no fim eu vou colocar aqui, ó, para que eu possa imprimir a soma. A soma é, tá? E aqui eu vou colocar a variável soma, tá bom? Ok? Por que que eu estou colocando aqui fora? Porque ela é uma variável aqui, no caso, uma variável global, tá? Tanto ela como o i, certo? E aí, ó, eu vou colocar ela aqui, tá bom? Vou executar. Ó, a soma é 30, certo? Então, professor, eu quero mostrar a soma toda vez que eu fazer interação. Eu posso fazer, eu posso colocar a soma aqui dentro, ó. Print, eu boto a soma atual é, certo? Coloco aqui soma e fecho, bom? Então aqui eu vou colocando o valor da soma atual, certo? E aqui eu vou falar o total da soma, o total, certo? Então aqui eu vou colocar ela todas as interações que eu tiver, certo? E aqui eu vou colocar a soma final, tá bom? Vou só colocar aqui mais um print aqui, tá? Só para dar uma quebra de linha, tá bom? Para ficar os dois separados. Vou executar. E aí, ó, a primeira soma vai ser o 0 com o 4, né? Depois o 6 com 4, 10. O 10 com 8, 18. E o 12 com 18, 30, certo? E aí a soma total é 30, tá? Então, pessoal, as listas, você pode explorar ela de infinitas formas, tá? Você pode, como eu coloquei aqui, colocar textos, colocar números, até colocar também listas dentro dela, tá? Isso aí a gente vai ver com os outros exemplos um pouco se aprofundando no assunto de lista, tá? Num assunto mais aprofundado. É o seguinte, o que é que a gente pode fazer aqui para melhorar, né? Tá vendo que eu posso ter, né, uma lista bem grande, né? Ou seja, eu posso ter aqui uma quantidade de números que eu não quero contar, né? Vamos supor que eu vou só fazer isso aqui só pra gente, ó, eu posso ter isso, né? Eu posso ter uma lista gigante de números, né, com diversos números aqui dentro, só que eu não quero contar, eu quero, né, eu quero que eu possa pegar o tamanho dessa lista, né? Para que eu possa pegar o tamanho dessa lista, eu posso utilizar uma função para pegar, que é a função len, né? Então eu vou criar aqui uma variável chamada tamanho, e vou colocar aqui a função len, que é de length, e aí eu vou colocar dentro dela a lista, tá? O nome da lista. E aqui agora eu vou ter o tamanho, e esse tamanho aqui agora vai ser a minha variável para eu colocar aqui dentro da minha expressão aqui, ó, tá? Então eu vou pegar ela aqui e vou colocar ela aqui, ó, tamanho, certo?
E agora eu tenho um tamanho dessa lista que eu nem sei quanto é, tá? Se eu quiser imprimir ela aqui, eu posso colocar aqui, ó, tá? Print, vou botar aqui tamanho da lista. Qual o tamanho da lista? Tamanho, certo? Peguei esse tamanho, tá? E agora eu posso pegar o tamanho da lista de forma automática para mim, né? Utilizando o que? Utilizando a função len. Tá? De acordo com o que a gente for avançando, a gente vai ver outras funções também, tá? Então eu vou agora aqui executar. Ó. E agora o tamanho da minha lista é 16, certo? Então aqui eu tenho 16 números aqui, certo? E aí eu coloquei aqui o meu algoritmozinho para ele fazer a soma aqui, ó, normal. Ele vai fazer a soma, né, ó, de forma gradual aqui, ó, índice por índice, e aí ele chega aqui, ó, no 120, tá? A soma desses números deu 120, tá? Agora eu peguei de forma mais simples aqui, utilizando essa função, o tamanho da minha lista, tá? Então, pessoal, valeu, um abraço. Essa daqui é uma aula de introdução, né, para listas, um exemplozinho prático. Espero que vocês tenham entendido aí. Qualquer dúvida, entre em contato. Um abraço.